Agora tá gravando. Então, eu vou colocar na tela do slide agora. Qualquer dúvida, é só perguntar. Então, como eu falei, hoje a gente vai entrar em estudar outras substâncias orgânicas, que são os carboidratos e lipídios. Primeiro a Ana vai começar falando sobre o que é carboidratos e depois eu falo sobre o que é lipídios. Então vamos lá. Ana? Carboidratos. Os carboidratos, a gente também conhece eles como glicídios ou os açúcares. E eles são biomoléculas muito importantes que constituem a nutrição dos organismos não fotossintetizantes. É a molécula que vai mais predominar no planeta e tem várias funções. A função energética é uma das principais, que os carboidratos eles vão ser utilizados pelas células, nossas células e dos outros organismos vivos, para a produção de energia, para a realização da atividade da célula. E a principal molécula que é usada pela célula como energia, para produzir energia, é a glicose. E na função estrutural, vários carboidratos são destacados, e um caso deles é a celulose. E o que é a celulose? Ela é aquele componente que é o principal componente da parede celular dos vegetais, ou seja, das plantas. E a quitina, que vai ser um carboidrato que a gente encontra no exoesqueleto de artrópodes. E na função de reserva energética, além de ele fornecer energia de maneira rápida para o organismo, os carboidratos eles vão ser armazenados de várias formas. Nos vegetais, esse carboidrato de reserva vai ser o amido, ou seja, nas plantas vai ser o amido, que vai reservar. Oi? Licença. A aluna Rafaela Madureira pediu para aceitar ela, que lá na casa dela tinha caído a internet. Ju? Olha, a gente vai tentar dessa vez, porque foi por conta da internet. Mas a gente recebeu. Ela tem que mandar de novo, eu acho que a gente não pode aceitar depois. Tá, 85 mais. Então vocês fiquem espertos, viu? Passou de 8 e 5, não vai entrar mais na aula, vai ficar com falta. Pronto? Então vamos lá. Sim, já aceitei. Voltando. E nos animais, esse carboidrato de reserva de energia vai ser o glicogênio. Os carboidratos, eles são principalmente formados pelo carbono, pelo hidrogênio e pelo oxigênio. E a gente também pode chamar eles de hidratos de carbono. Alguns carboidratos saem dessa linha padrão de carbono, hidrogênio e oxigênio. Algum deles vai ter a fórmula com nitrogênio, com fósforo ou com enxofre. Aí, aqui eu coloquei que a gente pode dividir eles em simples e complexos. E tem 3 grupos principais, que são os monossacarídeos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos, que eu vou falar mais pra frente. Pode passar, Ju. O Igor levantou a mão. Pode falar, Igor. Esse carboidrato, você disse que é açúcar também, não é? Isso. E ele é açúcar, só que ele é formato de carbono, hidrogênio e oxigênio? Como assim? É porque na composição molecular dele,
ele vai ter um desses componentes. Carbono, Ah, oi, então a composição molecular é diferente do. isso. Eu vou Hum, explicar cada um. Que entendi. monossacarídeo é de um Beleza. jeito, polissacarídeo é de outro jeito, entendeu? Uhum, agora entendi. Muito Certinho? obrigado. Então tá bom. Vamos lá. Carboidrato simples e complexo. O que é o carboidrato simples? O carboidrato simples, ele tem uma estrutura molecular de tamanho reduzido, ou seja, por ser simples, ele vai ser menor. No caso, monossacarídeos e os disacarídeos, que entra nos oligosacarídeos. Os principais representantes desses carboidratos simples é a glicose, que é o açúcar, a frutose e a sacarose. E a digestão desses carboidratos simples, ela vai ser bem rápida. Por quê? Porque é uma molécula pequena. E por ser uma absorção bem rápida, aumenta muito rápido a glicose no sangue. E esses carboidratos simples são utilizados na produção de energia na hora que são ingeridos, justamente por ser de absorção e digestão rápida. Então, eles vão ser utilizados na produção de energia ou podem ser armazenados pelo organismo para usar depois. Ou seja, vai ficar ali guardado para o organismo mais tarde usar. E esse armazenamento dessa energia vai ser principalmente no fígado e nos músculos. Aí aqui tá exemplos de alimentos que são fontes de carboidratos simples. As frutas, o mel, o xarope de milho e o açúcar. Aí vem os carboidratos complexos. O que são os carboidratos complexos? Já vai ser o contrário do simples, básico. Ele vai ter uma estrutura química maior e são formados pelos polissacarídeos. Então, se tem uma estrutura química maior, então a digestão e a absorção dele vai ser lenta, diferente do simples, que já é mais rápida. Então, ele vai ter uma cadeia muito longa de monossacarídeos, ou seja, a cadeia química dela vai ser grande. E por ser grande, ele tem, quando você ingere alimentos de carboidratos complexos, ele vai te dar a sensação de mais saciedade, ou seja, você não vai sentir fome tão rápido. E exemplos de alimentos que são fontes desses carboidratos é arroz integral, batata doce e massa integral. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Não tá bom, pode passar, Ju. Ju. Eu já passei, deve estar demorando. Uhum. Tá. Aí eu falei que existem 3 grupos, né? A gente vai agora para o grupo dos monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles são os compostos mais simples, que entra lá nos carboidratos simples. Exemplo de carboidratos monossacarídeos são a glicose, a frutose e a galactose. E a gente classifica esses monossacarídeos de acordo com o número de carbonos que eles vão possuir na cadeia deles. Aí eu coloquei aqui um quadrinho do lado. Se tem 3 carbonos, vai ser trioses. Se tem 4 carbonos, tetroses. 5 carbonos, pentoses. 6 carbonos, hexoses. 7 carbonos, heptoses. Dentre esses, o mais comum vai ser as pentoses, que seria no caso da ribose e da desoxirribose. E nas hexoses, a gente encontra a glicose, a frutose e a galactose como os principais representantes deles. Oi, Igor, pode falar. Cada número aí desses monossacarídeos, né? Tem o 3, que é o triose, por exemplo. Cada um é o que? Uma molécula?
Uma molécula Esse, de... esses números correspondem ao número de carbonos na cadeia desses monossacarídeos, entendeu? Ah, então cada carbono é uma molécula. Tipo isso? Cada número desse é o número de carbonos. Então, 3 carbonos na Simplesmente em uma molécula, molécula. Ah, entendi. Agora entendeu? entendi. Uhum. Muito Certo? obrigado. Entendeu mesmo? Entendi, sim. Então, tá bom. Voltando. Eles podem ter, igual eu falei, todos esses números, né? De 3 a 7. Então, eles podem ter de 3 a 7 carbonos na sua composição. Como eu falei, eles são classificados de acordo com a sua quantidade de carbono, que são esses nomezinhos que eu falei complicados. As trioses vão ser carbonos, ou carboidratos com 3 átomos de carbono. As tetroses vão ser 4 carbonos. E, como eu falei, as mais comuns são as pentoses. E os principais monossacarídeos que a gente encontra é a frutose, a glicose, a galactose e a ribose, que eu tinha falado antes. Pode passar, Ju. Aí aqui tá um quadrinho que vai falar de cada um que eu falei. A frutose, ela vai estar presente na maioria das frutas e também no mel. A sua função principal vai ser fornecer energia para o corpo humano. A glicose tem função energética, ou seja, vai dar energia para o corpo. Vai ser encontrado no mel e nas frutas. A galactose vai ser presente na lactose, que é o que é lactose? Está lá presente no leite. Então, açúcar do leite. E ela vai fornecer energia também para o corpo. A ribose, ela vai ser um componente da estrutura do RNA. Certinho? Alguma dúvida até aqui? Não? Então pode passar, Ju. Tá, agora é o segundo grupo, os oligossacarídeos. Os oligossacarídeos, eles são açúcares. E diferente dos monossacarídeos, eles podem ter até 10 monossacarídeos na sua cadeia. Então, vai ser uma junção de vários monossacarídeos. E esse termo oligossacarídeos, oligo vai vir do grego, que vai significar pouco. E quando tem essa junção de monossacarídeos e tem só a junção de 2 monossacarídeos, a gente chama eles de disacarídeos. Os disacarídeos são os mais importantes e o que a gente mais encontra na natureza. E a gente pode citar como os principais exemplos desses disacarídeos. A maltose, que vai ser a junção da glicose com glicose. A lactose vai ser galactose com glicose. E a sacarose, que vai ser a junção de glicose e frutose. Como eu disse, esses disacarídeos vão ser as moléculas mais encontradas na natureza. E a função deles principal vai ser energética, ou seja, fornecer também energia para o corpo. A sua principal diferença vai estar na sua composição dos monossacarídeos e, tipo, no local onde a gente pode encontrar eles na natureza. Aqui no quadrinho embaixo está o que eu falei, da sacarose, da maltose e da lactose. Aí... A sacarose, a gente vai encontrar ela na cana e na beterraba, a maltose nos cereais e a lactose no leite, é óbvio. É isso. Tranquilo até aqui? Vamos mais rápido na explicação, faltam 8 minutos. Pode passar. Tá, polissacarídeos. O poli vai vir do grego, que quer dizer muito,
E é formado por 10 ou mais monossacarídeos. E justamente como o nome fala, quer dizer muito, ou seja, muitos monossacarídeos. Eles são compostos por moléculas macromoleculares, ou seja, moléculas que vão ser grandes, muito grandes. E tem 3 polissacarídeos que são mais conhecidos pelos seres vivos, que são o amido, o glicogênio e a celulose. Diferente da glicose, os polissacarídeos, que são esses que a gente está falando, diferente dos primeiros que eu falei, os polissacarídeos derivados não têm sabor doce, os outros já têm doce, por quê? Porque é açúcar e eles não são solúveis em água. Um exemplo muito importante deles é o amido que eu falei, o glicogênio e a celulose, que vocês têm que lembrar que são as moléculas mais importantes dos polissacarídeos. O amido, ele é reserva energética, que a gente vai achar nos vegetais e nos fungos. Nos animais, a gente vai encontrar o glicogênio, e essa reserva energética vai ser no fígado e nos músculos. E a celulose, a gente sabe que é das plantinhas. Então, a gente vai achar nas plantas. E pode passar, Ju. Ainda não passou aí? Passou, agora passou. Aí aqui tá um quadrinho que eu coloquei falando dessas reservas energéticas, do amido, do glicogênio e da celulose. A celulose eu já falei que está presente nos vegetais e está envolvido na formação da parede celular. O amido em várias espécies de vegetais e é muito importante para o nosso organismo. E o glicogênio vai estar presente nos animais e nos fungos. E aí, como a aula vai ficar gravada para vocês, no quadrinho tem falando mais coisas, como a gente tem que andar rapidinho, depois vocês podem dar uma lida. É de extrema importância, viu? Pode passar, Ju. Vai me falando se passou aí pra vocês, pra mim não começar Passou. a falar antes. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os lipídios. Vou tentar ser um pouco mais rápida e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no privado, que eu respondo. Passou? Passou, Ju, Ana, já pode passou? falar. Então, os lipídios, o que são lipídios? Vamos conceituar. Vão ser moléculas orgânicas insolúveis em água. Então, a gente tem que entender que os lipídios eles não vão se dissolver na água. Como a gente fez no slide anterior, na aula anterior sobre água e sais minerais, a gente disse que a água é um solvente universal. Mas os lipídios eles não se dissolvem em água. Eles vão ser substâncias orgânicas, como a gente já sabe, tais como álcool, éter e acetona, ou seja, os lipídios eles vão ser dissolvidos apenas em álcool, éter e acetona. A gente também pode chamar eles de lípidos ou lipídios. Na composição dos lipídios, que a gente encontra carbono, oxigênio e hidrogênio. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente falou em substâncias orgânicas, a gente sempre destacou que substâncias orgânicas são aquelas que vão conter na sua molécula carbono. Então, todas as substâncias que a gente está estudando aqui, a gente fala da composição, e na composição tem carbono. Então, a gente encontra os lipídios. A gente vai encontrar os lipídios em alimentos de origem animal e origem vegetal. Passou? Ainda não. Agora sim. Então, as funções dos lipídios. Os lipídios, eles vão ser de reserva de energia, isolante térmico, ácidos graxos e absorção de vitaminas. Reserva de energia. Os lipídios, eles vão estar armazenados no nosso corpo. Quando o nosso corpo não tem uma quantidade de energia, quando a gente não consome, que nem a Ana falou,
glicogênio, essas coisas para a gente obter energia, o nosso corpo ele vai utilizar os lipídios que estão armazenados no nosso corpo, né? E aí a gente vai obter energia através deles. Como isolante térmico, a gente tem gordura no nosso corpo e essa camada que fica no nosso corpo, ela vai atuar como manutenção da temperatura corporal. Um exemplo disso é muito importante, como isolamento térmico, para animais que vivem no frio. Normalmente eles têm uma camada de gordura muito grossa, muito extensa. Então, por isso que eles não passam frio, porque os lipídios ajudam como isolante térmico. Aí a gente tem como ácidos graxos. Esses ácidos, eles vão estar presentes nos óleos vegetais e vão ser extraídos de sementes. E esses ácidos graxos vão ser usados na síntese de moléculas orgânicas, né? Na produção de moléculas orgânicas. E também ele vai estar presente nas membranas celulares, né? Então, na membrana da célula lá, ele vai estar presente o ácido. E também na absorção de vitaminas. Essa absorção de vitaminas, eles vão auxiliar na absorção das vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos. Então, algumas vitaminas, elas não são absorvidas em água. E aí, a função dos lipídios é dissolver essas vitaminas. Então, as vitaminas, elas se dissolvem em água. A gente vai aprender isso futuramente, quando a gente estiver falando sobre vitaminas. Já passou o slide? Já. Então, qual é a estrutura dos lipídios? Como a gente falou, os lipídios contêm carbono, oxigênio e hidrogênio. A gente sabe também que os lipídios vão ser insolúveis em água, ou seja, eles não vão se dissolver em água. A gente sabe que se você colocar óleo e água, a gente não vai conseguir misturar aquela substância, vai ser uma substância heterogênea. A gente vai conseguir ver as duas fases, né? A gente vai conseguir separar a água e o óleo. Então, eles vão ser uma substância, são compostos por uma molécula de ácido e uma de álcool. Essa composição a gente chama de éter. A gente aprofunda mais esse conteúdo quando vocês estão estudando em química. Passou? Sim, senhora. Alguns tipos de lipídios para finalizar. A gente tem os lipídios, que são os carotenoides, são os pigmentos alaranjados e vão estar presentes nas células de todas as plantas, que participam na fotossíntese junto com a clorofila. Exemplo de carotenoide é cenoura. Então, a gente vai encontrar carotenoides nas células da cenoura, no caso, né? E esses pigmentos, eles vão ajudar na fotossíntese, né? Para receber energia. A gente também tem as ceras. Elas são altamente insolúveis e evita a perda de água por transpiração. Onde a gente encontra cera? Cera de ouvido, eu coloquei a imagem aqui da cera da abelha. E eles são importantes. A gente também encontra essa cera na superfície das folhas. E essa cera ela é muito importante porque ela evita a perca de água, né, por transpiração. Os outros tipos, a gente tem os fosfolipídios, que são os principais componentes das membranas da célula. Eu coloquei aqui a imagem de uma célula. Já passou, gente? Passou, eu acho. Uhum. Então, coloquei o exemplo aqui de um fosfolipídio que está presente na camada da célula. A gente sabe que a membrana celular é uma bicamada lipídica. Então, a gente vê aqui os fosfolipídios. Então, a gente tem os glicerídeos, que vai ser a união de 1 a 3 ácidos graxos unidos em uma molécula de glicerol. E também a gente tem os esteroides, que vão ser os hormônios sexuais, femininos e masculinos. Os femininos são a progesterona e a progesterona e estrogênio. E os masculinos vão ser a testosterona. E o colesterol são aquelas moléculas de LHD e a HDL. Alguns alimentos ricos em lipídios.
Então, como eu disse no começo, a gente vai ter de origem animal e origem vegetal. Em origem animal, onde a gente encontra alimentos ricos em lipídios, na carne vermelha. Tem carne vermelha que a gente pega, tem muita gordura. Nos peixes, no caso, é o ômega 3 e ômega 6, né, que são aqueles óleos. No ovo também tem muito lipídio. No leite, na manteiga. Então, esses são os alimentos que a gente encontra de origem animal. A origem vegetal, a gente tem o coco, o abacate. É por isso que algumas pessoas usam o abacate na hora de fazer hidratação no cabelo, porque a gente utiliza o abacate, então ele vai estar nutrindo os fios. A gente também tem alguns lipídios encontrados em castanhas, que são chamadas de oleaginosas, que é as castanhas como nozes, amêndoas, gergelim, amendoim também. E também o outro óleo de origem vegetal é o azeite de oliva. E é isso, gente. Alguma dúvida sobre lipídios? Não, tá de Não, boa. Tá bem explicado. de boa. Se ficarem dúvidas, Meninas, dá para vocês aproveitem olharem. aí para fazer as perguntas, Se ficou dúvida, dá para tá? rever a aula que a gente gravou. Podem mandar mensagem Isso, para a gente depois no WhatsApp. essa aula vai estar disponível para vocês, tá? Assistirem lá no YouTube. Então, se tiver dúvida para o vídeo, anota no seu caderno, tá bom? Porque nós vamos ter avaliação desses conteúdos, tá, moçada? Então, tem que estar com tudo afiado. Não percam o prazo de envio das atividades, tá bom? Vocês têm até segunda-feira para enviar atividade de água e sais minerais. E a atividade dessa aula de hoje vai ser passada para vocês na segunda-feira também, tá bom? Não deixa acumular, não, porque são muitas matérias, tá? Beijinho para vocês, então. Tenham um bom dia. Vocês têm mais aulas por aí, tá? Fiquem com Deus. Beijos, Deus, professora, meninas. tchau. 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 Tchau.